A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, verso 3. Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Mais uma vez, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Só mais uma vez, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção. É um texto que fala a respeito de pedir. E fala também a respeito de que aquele que está pedindo não recebe. Mas existe uma causa, existe um motivo para aquele que está pedindo não venha receber. E quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu fico pensando, quantas vezes muitas pessoas são frustradas nas suas orações. Muitas pessoas, quando vão orar a Deus, pedir por uma causa, pedir por algo, elas são frustradas e não recebem. Existe sempre uma causa e um motivo da pessoa não receber. E nós temos que ver por que a gente não está recebendo aquilo que a gente pede. Por que a gente não está recebendo, muitas das vezes, aquilo que a gente coloca diante de Deus? E aí a grande pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte: como tem sido a resposta das suas orações? Aquilo que você tem colocado diante de Deus, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem colocado diante de Deus, Deus tem realizado, Deus tem respondido? Ou você está frustrado porque as suas orações não são respondidas? E aí a pergunta que eu faço para você é: o que você pensa a respeito disso? Por que as tuas orações não estão sendo respondidas? Uma coisa de antemão eu já posso afirmar para você, que o problema não é Deus, o problema sempre somos nós. Deus é soberano e é todo-poderoso, e para ele não existe impossível, ele pode realizar qualquer coisa. Mas a questão é, se aquilo que estamos colocando diante de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando eu olho para esse texto, eu vou ver o seguinte: que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não procuramos pedir o que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a Bíblia está dizendo o seguinte: você pede e não recebe porque você pede mal, a Bíblia está dizendo o seguinte: você não recebe porque a sua oração não é de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. O seu pedido, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, aquilo que você coloca diante de Deus, não é a vontade de Deus para a tua vida. Por isso você pede mal. E por pedir mal, porque não pede aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, você não recebe. A Bíblia fala algo tremendo em 1 João. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus nos ouve quando a gente pede aquilo que é da vontade dEle para a nossa vida. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito.
João capítulo 15, verso 7. E por quê? Se você está em Cristo, as palavras de Cristo estão em você, você já não vive uma vida mais de acordo com a sua própria vontade, porque você está em Cristo e a palavra de Cristo está em você. Então, quando você está em Cristo e a palavra de Cristo está em você, a sua vontade é anulada e aquilo que você pede é aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. E por isso, aquilo que você coloca diante de Deus, Ele responde na mesma hora. Hoje Deus está falando para muitas pessoas que têm sido frustradas nas suas orações. Você tem pedido mal. Você não tem procurado andar na vontade de Deus. Você não tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você não tem procurado entender o que Deus quer para você. E é por isso que você é tão frustrado, tão frustrada nas suas petições diante de Deus, porque Deus não pode te dar aquilo que é o teu desejo, aquilo que é a tua vontade carnal. Deus só vai realizar na tua vida aquilo que é da vontade dele para a tua vida. E é por isso, para que você tenha as respostas das tuas orações, que Deus convida hoje você a anular a sua vontade. Você abrir mão completamente da sua vontade. Você abrir mão completamente dos teus desejos carnais, dos teus anseios carnais, em prol da vontade de Deus para a tua vida. É muito difícil isso. Abrir mão da nossa vontade, como é difícil. Mas é isso que Deus quer. É isso que Deus pede de nós. É isso que Deus coloca diante de nós. Abra mão da sua vontade, porque enquanto você perseverar na sua vontade, você não terá a resposta das suas orações. Você vai continuar pedindo mal. Hoje, Deus está falando para você, eu quero responder às tuas orações. Eu quero realizar as tuas petições. Mas as tuas orações, as tuas petições têm que estar em conformidade com a minha vontade. E para que isso aconteça na tua vida, você tem que hoje chegar diante de Deus e pedir, Senhor, mata o meu eu. Senhor, eu crucifico o meu eu agora. Eu abro mão da minha vontade nessa hora. Porque eu tenho certeza, Senhor, que a tua vontade é muito melhor que a minha. A tua vontade é boa, é agradável, ela é perfeita, Senhor. Então que hoje eu possa ter a minha vontade anulada. Me ajuda, Senhor, a abrir mão da minha vontade. Me ajuda, Senhor, a abrir mão dos meus desejos carnais. Me ajuda, Senhor, a crucificar a minha carne, a crucificar o meu eu, a matar o meu eu. Me ajuda, Senhor, para que eu possa viver agora somente de acordo com a tua vontade, para que eu não viva mais, mas o Senhor viva em mim, Jesus. E a vida que eu venho viver agora na carne, eu posso viver em ti, meu Pai. E por isso, aquilo que eu colocar diante de ti, aquilo que eu orar, aquilo que eu colocar como petição diante de ti, o Senhor venha me responder, porque aquilo que eu vou colocar diante de ti agora não é mais o meu eu, não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é mais o meu desejo carnal, é a tua vontade para a minha vida, porque eu abro mão de toda a minha vontade em prol da tua vontade em minha vida. Hoje, faça essa oração. Hoje, Deus te desafia a abrir mão da sua vontade. Hoje, Deus te desafia a abrir mão dos teus desejos carnais. Porque a carne milita contra o espírito, ela está em todo o tempo lutando contra o espírito. Ela está em todo o tempo indo contra a vontade de Deus. A nossa carne, ela é pecaminosa, ela é adâmica, ela é extremamente pecaminosa. A nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Nós não sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia deixa muito claro isso quando ela diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é o caminho da morte. Então hoje,
Entenda que Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Deus está te protegendo quando Ele não responde às tuas orações baseadas no teu desejo carnal. É Deus te protegendo. É Deus te guardando. É Deus livrando você do mal que você mesmo deseja para você. Quando você ora com os seus anseios carnais, com a sua vontade carnal, quando você ora ansiando pela vontade da sua carne e Deus não responde, Deus está te protegendo, Deus está te guardando de você mesmo. Do que você deseja para você mesmo. Porque você até acha que aquilo que você está desejando é bom, mas na realidade é mal. Não vai te fazer bem, porque a carne ela vai totalmente na contramão da vontade de Deus e não existe bem algum se você vai na contramão da vontade de Deus. Então hoje, Deus está falando, meu filho, eu estou te protegendo, é por isso que eu não respondo às orações carnais. É por isso que eu não realizo os teus desejos carnais, eu te protejo, eu te guardo de você mesmo, daquilo que você deseja e anseia para você mesmo. Se você quer hoje ter as tuas orações respondidas, se você quer hoje ver Deus responder o teu clamor, então faça a oração diante de Deus e abra a mão da tua vontade e pede a Deus para te ajudar a matar o teu eu todos os dias, teu desejo carnal todos os dias, para que Deus venha prevalecer em você todos os dias, para que a vontade de Deus venha prevalecer em você todos os dias, e aquilo que você desejar não seja mais o teu desejo, mas seja o desejo de Deus para a tua vida. Olha, se Deus fosse dar tudo que um homem deseja, se Deus fosse responder orações baseadas em desejos carnais, o mundo teria já se acabado, já se destruído, porque o homem não sabe o que é melhor para a vida dele. O homem não sabe o que é melhor para si mesmo. Ele acha que é bom, mas é caminho de morte para a vida dele. Todas as vezes que Deus nega uma oração sua, que Deus não responde uma oração sua, porque é baseada em desejos carnais, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, está te dizendo, meu filho, eu te amo tanto, minha filha, eu te amo tanto, que eu te protejo de você mesmo, porque você não sabe o que é melhor para você. Então hoje Deus está falando para você, vá para o joelho, coloca o teu joelho no chão, coloca a tua boca no pó, se humilha diante de Deus, porque a Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então hoje, se ajoelha diante de Deus, coloca teu joelho no chão, coloca a tua boca no pó e fala, Senhor, eu não sei o que é melhor para mim. A minha carne não sabe o que é melhor para mim. Portanto, Senhor, hoje eu crucifico o meu eu. Hoje eu mato o meu eu. Me ajuda, Senhor, me ajuda a crucificar o meu eu. Me ajuda a matar o meu eu hoje, Senhor. Que eu venha morrer hoje para mim mesmo e que o Senhor venha viver em mim, que a vida que eu venha viver agora eu venha viver em Ti, Jesus. Que tudo que eu desejar, que tudo que eu ansiar, que tudo que eu querer a partir de hoje, seja o Teu desejo para minha vida, seja o Teu anseio para minha vida, seja o Teu querer para minha vida, que a minha vontade carnal desapareça, que os meus desejos carnais desapareçam, que o meu eu morra, que a minha carne seja crucificada e que o Senhor viva em mim e que eu possa apenas desejar o que é teu para minha vida, o que é a tua vontade para minha vida, porque a tua vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é o melhor que pode acontecer na minha vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se hoje você fizer essa oração humildemente diante de Deus, se humilhar diante de Deus, abrindo mão da tua vontade em prol da vontade de Deus na tua vida, o Senhor vai responder todas as tuas orações, porque você não vai mais orar de acordo com a tua vontade carnal, você vai orar de acordo com a vontade que Deus tem para a tua vida. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal.
E justamente pedimos mal porque não procuramos pedir o que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo, pedimos e não recebemos porque somos egoístas, visando somente o nosso prazer. Não interage e nem responde. Deus não interage e nem responde à oração de pessoas egoístas. Olha o que diz o texto. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastares em vossos prazeres. Você pede mal porque você não pede o que é da vontade de Deus para a tua vida, e você pede para gastar nos seus prazeres. O que a Bíblia está dizendo é: você é egoísta, você só pensa em si mesmo, você só olha para o seu próprio umbigo. E é por isso que Deus não responde a tua oração. Deus não responde a tua oração porque você não pede o que é da vontade de Deus para a tua vida. Deus não responde a tua oração porque você é egoísta, porque você só olha para o seu umbigo, porque você só pensa em si mesmo. E é por isso que Deus não responde a tua oração. Deus não interage com pessoas egoístas. Deus não responde a oração de pessoas egoístas que só pensam em si mesmas e que só olham para o seu próprio umbigo. Que hoje você possa olhar para o mundo com uma visão diferente, com uma visão generosa, com uma visão altruísta, com uma visão de compaixão das pessoas que estão sofrendo. Que quando você for clamar a partir de hoje, e quando você for orar a partir de hoje, você não só se lembre dos seus problemas, mas você lembre da dor e do sofrimento do seu próximo e passe a orar pelo seu próximo. Ah, pastor, mas eu oro pelo meu próximo, mas o teu coração está apenas naquilo que você deseja para si. Se você verdadeiramente orar pelo próximo de coração aberto, desejando o bem do próximo, tanto quanto você deseja o bem para você, pode ter certeza, Deus vai responder as suas orações, porque você vai estar sendo altruísta, você vai estar se compadecendo da dor do outro e não vai estar só olhando para o seu próprio umbigo. Se existe uma classe que Deus quer distância, se existe uma classe que anda completamente na contramão da vontade de Deus, se existe uma classe que anda completamente longe de Deus, são de pessoas egoístas. É a classe de pessoas egoístas. É por causa do egoísmo, é por causa desse egoísmo que impera nesse mundo que a gente vê tanta pobreza e tanta miséria. É por causa do egoísmo que impera nesse mundo que a gente vê tanta corrupção. É por causa do egoísmo que impera nesse mundo é que a gente vê tantos com tanto, e outros com muito pouco. É por causa do egoísmo que impera nesse mundo que a gente vê tanta desigualdade social. Uns com tanto, esbanjando, e outros com absolutamente quase nada, ou às vezes até mesmo nada. Então que nós não possamos deixar esse sentimento egoísta tomar conta do nosso coração, criar raízes dentro de nós, que a gente possa hoje chegar diante de Deus e falar: Senhor, me mostra, Senhor, se eu estou sendo egoísta. Me mostra, Senhor, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim. Se eu não estou enxergando isso, meu Pai, se eu não estou tendo capacidade de enxergar o egoísmo na minha vida, me mostra com clareza quão eu sou egoísta, quão eu só penso nos meus problemas, quão eu só olho para o meu umbigo, quanto eu não me importo com a dor do meu próximo. Me mostra isso, Senhor, porque eu quero, a partir de hoje, ser uma pessoa generosa. Eu quero exercer a compaixão. Eu quero ser uma pessoa, Senhor, que não olha para esse mundo com uma visão egoísta, apenas pensando em se dar bem, crescer e prosperar. Eu quero olhar para esse mundo e ver, Senhor, que essa desigualdade social venha acabar. Eu quero ajudar a acabar com essa desigualdade social. Eu quero, Senhor, olhar para esse mundo, me importando com a dor de cada um, com o sofrimento de cada um, com a miséria de cada um, orar por essas pessoas, ajudar essas pessoas. Eu quero ter um coração generoso.
Eu quero ter um coração, Senhor meu Deus e meu Pai, que não seja um coração egoísta, mas seja um coração generoso, que se importa com a dor do outro, que se importa com o sofrimento do outro, que ajuda o outro, que estende a mão para ajudar o outro, que ora, que intercede, que às vezes até tira do que é seu para dar para o outro. Eu quero ser essa pessoa, meu Pai, que não importa, que não se importa apenas comigo mesmo, mas que tem uma visão generosa, que tem uma visão altruísta, que tem uma visão de compaixão, que se importa com a dor e com o sofrimento do outro. E não somente se importa, mas arregaça as mangas para fazer alguma coisa, para ajudar o próximo coração e com toda a ajuda que eu possa dar e oferecer ao meu próximo. Porque eu sei, Senhor, que aquele que é generoso agrada o teu coração. Aquele que é generoso anda contigo. Aquele que é generoso vê a tua glória. Aquele que é generoso tem as suas orações respondidas. Aquele que é generoso prospera. O egoísta, ele quer tudo só para ele e ele deixa de prosperar. Mas aquele que é generoso, ele prospera. Porque Deus abençoa as obras das mãos daquele que é generoso. Às vezes a gente vê tanta desigualdade nesse mundo, com pessoas egoístas que estão no poder, que só querem para eles, e não conseguem desfrutar daquilo que pegam só para eles. Estão sempre envolvidos em escândalos. Mas aquele que é generoso, aquele que tem um coração generoso, esse verdadeiramente desfruta de tudo que Deus tem para a vida dele, porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera e prospera em todos os sentidos. E o principal de toda a prosperidade é na nossa relação com Deus. Porque o egoísta, ele não vê a glória de Deus. O egoísta, ele está condenado à condenação eterna, porque ele está longe de Deus. Mas aquele que é generoso, ele cresce em intimidade com Deus, ele prospera em intimidade com Deus em todas as áreas da vida dele, porque quanto mais a gente prospera em intimidade com Deus, mais a bênção de Deus é sobre a nossa vida. E quando a bênção de Deus é sobre a nossa vida, ela traz prosperidade para a nossa vida e ela leva embora toda a dor e todo o sofrimento. Quando nós somos generosos, nós prosperamos em intimidade com Deus. Nós prosperamos, nós crescemos a cada dia mais e mais na graça e no conhecimento de Deus e prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Mas o egoísta, ele acaba não desfrutando daquilo que ele retém só para ele e perde a salvação. E eu falo uma coisa para você hoje: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da nossa alma? Sabe por que o egoísta ele não prospera? Porque de tudo que ele retém só para ele, ele não desfruta. E sabe por que o generoso ele prospera? Porque apesar de dar generosamente às pessoas, tudo que ele tem, ele desfruta. E a cada dia ele tem mais, porque Deus abençoa e permite ele ter mais ainda. Então que hoje você possa pedir para Deus um coração generoso. E pedir para Deus te livrar de todo o egoísmo. E pedir para Deus: Senhor, me ajuda a enxergar se eu sou egoísta. Porque às vezes, irmãos, existe uma coisa na nossa vida chamada orgulho. O orgulho nos impede de reconhecer os erros, reconhecer as falhas, reconhecer os pecados. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece os seus erros, ela não reconhece as suas falhas, ela não reconhece os seus pecados. E é por isso que o orgulhoso, o altivo, o soberbo, Deus resiste. Então que hoje você possa chegar para Deus e falar: Senhor, se o meu orgulho está impedindo eu de enxergar o meu egoísmo, Senhor, me ajuda a me libertar desse orgulho, para que eu venha me libertar desse egoísmo, para que eu venha ser uma pessoa generosa, para que a tua glória se manifeste na minha vida, para que o teu poder flua através de mim, para que a tua presença, Senhor, se manifeste em mim. Então hoje, chega diante de Deus, coloca teu joelho no chão, tua boca no pó, mais uma vez. Abre mão da tua vontade e pensa a Deus: Senhor,
Me ajuda a me libertar de todo orgulho. Me ajuda a enxergar, Senhor, todo egoísmo na minha vida e me ajuda a me libertar desse egoísmo, porque eu quero ser uma pessoa generosa, eu quero ver a tua glória, eu quero crescer em intimidade contigo, eu quero ver a tua mão de poder fazendo eu prosperar em todas as áreas da minha vida e eu quero ajudar o meu próximo. Eu quero não somente amar em palavras, mas eu quero amar em ações, em atitudes para com o meu próximo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a me libertar de todo orgulho que impede que eu enxergue o meu egoísmo. Me ajuda, Senhor, a me libertar de todo egoísmo e me faça crescer em intimidade contigo. Me faça prosperar em intimidade contigo. Me faz ser uma pessoa generosa, uma pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que cresce a cada dia na tua graça e no teu conhecimento e que ajuda o próximo com tudo aquilo que eu posso oferecer e ajudar o meu próximo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se hoje você fazer essa oração, pedindo a Deus que te ajude a se libertar de tudo aquilo que tem impedido você de estar no centro da vontade dele, que te ajude a se libertar dessa vontade carnal que impede você de desejar a vontade de Deus. Se hoje você orar e pedir a Deus que te ajude a te libertar desse orgulho que impede você de ver que você é egoísta e que ajude a te libertar desse egoísmo, pode ter certeza. A partir de hoje, quando você colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó, Deus vai mandar a resposta na mesma hora. Porque Deus vai ver que a tua vontade foi anulada, que o teu egoísmo e o teu orgulho e o teu egoísmo caiu por terra. E todas as vezes que você colocar o teu joelho no chão e a tua boca no pó, o que sair dos teus lábios vai ser aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, e por isso Deus vai responder na mesma hora e vai mostrar para você e para todos aqueles que veem a tua relação diante de Deus, que Deus é na tua vida. E a tua vida será testemunho daquilo que Deus faz na vida daquele que abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. E quando as pessoas olharem, veem na tua vida a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, as respostas das tuas orações, porque você abriu mão da tua vontade, porque você desceu do orgulho, você desceu do egoísmo, você abriu mão da tua vontade, você se libertou do orgulho, você se libertou do egoísmo. Quando as pessoas começarem a ver a glória de Deus se manifestando na tua vida por causa disso, elas vão querer o Jesus que você prega, o Jesus que você anuncia, e a tua vida será a maior pregação de que Deus transforma a vida de todo aquele que se coloca diante dele e abre mão da própria vontade em prol da vontade de Deus em sua vida. A tua vida será um grande testemunho. Recebe aí. Levante as mãos para receber. A tua vida será um grande testemunho da glória de Deus na vida do homem. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque hoje você abre mão da sua vontade, porque hoje você se liberta desse orgulho, porque hoje você se liberta desse egoísmo. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, e todos aqueles que te cercam vão ver a glória de Deus na tua vida, vão ver a unção de Deus na tua vida, vão ver o poder de Deus na sua vida, vão ver a palavra de Deus em você. Você será a carta escrita do Evangelho de Cristo, e eles vão ler o Evangelho em você, eles vão ler em você o amor, eles vão ler em você a generosidade, eles vão ler em você a paz, a compaixão, a alegria, a misericórdia, a bondade. Eles vão ler em você o Evangelho de Cristo, e eles vão desejar o Jesus que mudou a tua vida, que transformou a tua vida, porque a tua vida será a maior de todas as pregações que vai alcançar as pessoas que te cercam, que vão passar pela tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Porque a gente pode pregar muito bem, a gente pode ter uma oratória excelente, a gente pode ter palavras excelentes, mas se a gente não tiver vida na presença de Deus, tudo aquilo que a gente fala cai no chão, cai por terra. Mas quando a nossa pregação condiz com aquilo que a gente vive, pode ter certeza, a nossa pregação chega ao coração das pessoas através do poder de Deus,
através do poder da palavra. E as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e verdadeiramente se convertem dos seus maus caminhos e entregam a vida a Cristo. Levanta a mão e recebe aí. Eu profetizo em nome de Jesus que as pessoas vão ver Jesus em você. Porque elas vão ver que hoje você não vive mais a tua vontade, você vive a vontade de Deus. Elas vão ver que você não é uma pessoa orgulhosa, que você não é uma pessoa egoísta. Elas vão ver a glória de Deus na tua vida, elas vão ver que você vive o evangelho que você prega. Por isso elas serão tocadas através da sua pregação e vão se arrepender dos seus pecados, vão se converter dos seus maus caminhos e vão entregar a vida a Cristo através de você, através da tua vida, através do teu ministério. Em nome de Jesus, receba essa palavra e veja Deus manifestar a glória dele na tua vida, respondendo às tuas orações, fazendo você crescer na graça e no conhecimento dele, realizando as promessas grandes e preciosas que ele tem para cumprir na tua vida e mostrando para você que aquele que verdadeiramente abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus jamais será frustrado. Jamais será frustrado, jamais será frustrado. Ele vai acabar com toda a frustração na tua vida e vai fazer você a cada dia viver as promessas que ele tem preparado para você, que são grandes, que são preciosas, e através disso o nome dele será glorificado na tua vida, e através da sua vida muitas almas se renderão a Jesus com aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. E eu quero aqui, para a gente terminar, falar para vocês também alguns empecilhos que impedem a gente de receber a resposta das nossas orações. Primeiro é a incredulidade. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer, tem que acreditar. Né? João capítulo 11, verso 40, se creres, verás a glória de Deus. Marcos capítulo 11, verso 24, tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Então, meu amado irmão, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então Deus está falando. A incredulidade impede que as tuas orações sejam respondidas. Então hoje peça a Deus ajuda. Com a fé que existe dentro do teu coração, por mais que seja mínima, não importa. Peça a Deus hoje que te ajude a se libertar da incredulidade que impede com que você tenha a resposta das suas orações. Porque se você crer, se você acreditar, se você não titubear, se você acreditar de todo o seu coração, como a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, verso 11, buscai o Senhor de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, verso 11. Então, se você acreditar de todo o seu coração, sem titubear em nada, pode ter certeza. Deus vai responder as tuas orações, Deus vai responder o teu clamor. Mas se existir incredulidade dentro de você, as tuas orações não serão respondidas. Mas se você crer, se você acreditar, você verá a glória de Deus. Segundo, quando focamos nas dificuldades e as valorizamos. Se você ficar focando nas dificuldades e valorizar as dificuldades, as tuas orações não vão ser respondidas, porque você não está focando a sua fé em Cristo. Você não está focando a sua fé em Deus. Você está focando na dificuldade, no problema, e você está valorizando eles. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele para de olhar fixamente para Jesus e começa a reparar o vento contrário, quando ele começa a reparar o mar bravio, ele começa a afundar. Então hoje Deus está falando, tira o foco das dificuldades. Não existe nada demasiadamente difícil para ele que ele não possa fazer. Não existe situação que Deus não possa reverter. Lucas capítulo 1, verso 37, para Deus não há impossível. Não existe impossível para Deus. Não existe o que ele não possa fazer por você. Então, por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua prova, por maior que seja o teu problema, por maior que sejam as tuas dificuldades,
Tira o foco das dificuldades. Para de supervalorizar os teus problemas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus e você não vai afundar no meio desse mar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Terceiro, quando somos apressados e ansiosos. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido as tuas petições diante de Deus, com orações e súplicas. A ansiedade nos faz tomar atitudes precipitadas. E toda atitude precipitada nos faz fazer escolhas erradas. E todas as escolhas erradas nos faz ter consequências terríveis na nossa vida. A ansiedade que dominou teu coração, que fez você se apressar, fez você dar passos errados, fez você tomar atitudes erradas, fez você fazer escolhas erradas, e isso gerou consequências terríveis e desastrosas, um verdadeiro caos na tua vida. E hoje Deus está falando para você, aqui. Entrega a tua ansiedade ao Senhor. A Bíblia diz, em 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então hoje, quer que Deus responda as tuas orações? Chega para Deus e fala, Senhor, eu coloco diante de ti, eu lanço diante do Senhor toda a minha ansiedade, que me faz tomar atitudes erradas, que me faz ser precipitado nas minhas ações, que faz, Senhor, com que eu não espere com paciência pelo Senhor. Então hoje, Senhor, eu coloco diante de ti, meu Pai, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me faz, Senhor, ser apressado, porque isso tem destruído a minha vida. Isso tem feito eu tomar atitudes erradas. Isso tem feito eu fazer escolhas erradas. Isso tem gerado um caos terrível na minha vida. Senhor, me ajuda a me libertar dessa ansiedade que me consome, dessa ansiedade que me destrói, dessa ansiedade, meu Pai, que me faz tomar atitudes erradas, que me faz dar passos errados, que me faz fazer escolhas erradas. Me ajuda, Senhor, a me libertar dessa ansiedade. E que eu espere com paciência pelo Senhor, porque eu sei que aquele que espera, eu sei que aquele que espera com paciência em ti, o Senhor ouve e responde o clamor. Me ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Quarto, quando Deus não é o nosso bem maior. Irmãos, Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Por isso Jesus falou, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus não responde à oração de pessoas que não têm Ele como primeiro em suas vidas. Quer que Deus responda a tua oração? Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que a Bíblia está dizendo ali é o seguinte, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Se Deus for o primeiro, se Deus for o teu amor maior, se Deus for o teu maior bem, a tua maior preciosidade, Ele vai responder as tuas orações, porque aquele que tem Deus em primeiro lugar, abre mão de toda a própria vontade em prol da vontade de Deus em sua vida. Então, quando Deus não é o nosso bem maior, quando Ele não é o nosso maior tesouro, quando Ele não é o nosso maior amor, as nossas orações não são respondidas porque nós não vivemos para Ele. E Deus não interage com quem não vive para Ele. Quinto, quando o nosso coração está cheio de soberba, arrogância e altivez, que já falamos aqui eu repito, é pedir para Deus a libertação de toda arrogância, de toda altivez, de toda soberba, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então peça a Deus hoje, Senhor, me liberta, Senhor, me faz enxergar
toda soberba na minha vida, toda altivez na minha vida, toda arrogância na minha vida, todo orgulho na minha vida, Senhor, me faz enxergar e me liberta, Senhor, de toda soberba, de toda arrogância, de toda altivez, de todo orgulho, para que eu possa ver a tua glória na minha vida. Sexto, quando há rancor e mágoa no coração. A Bíblia diz que se a gente não perdoar, usamos as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial não perdoará as nossas. Olha que coisa tremenda. Então eu tenho que perdoar para receber o perdão de Deus. Eu tenho que perdoar para que Deus me perdoe. Enquanto há mágoa, enquanto há rancor, enquanto há raiz de amargura no meu coração, enquanto eu não liberar o perdão, as minhas orações não serão respondidas. Elas não passam desse teto. Por quê? Porque meu coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor, está cheio de ressentimento, está cheio de raiz de amargura. Para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que aprender a perdoar. Então, quer que Deus responda as tuas orações, quer que Deus abençoe a tua vida, quer interagir com Deus, quer crescer na graça, no conhecimento de Deus, quer ter intimidade com Deus, perdoa quem te magoou, irmão. Se liberta desse rancor, se liberta dessa mágoa, se liberta dessa raiz de amargura. Abra o teu coração hoje na presença de Deus, rasga o teu coração hoje na presença do Senhor e fala: Senhor, eu apresento diante de ti toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda raiz de amargura que eu tenho contra fulano, contra ciclano, contra beltrano. Coloca tudo isso agora diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda a me libertar disso, meu Pai. Eu, pela fé, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Me ajuda a perdoar dentro do meu íntimo, me ajuda a perdoar no meu eu, Senhor, cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, a tua ajuda, me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda a me libertar dessa mágoa, me ajuda a me libertar desse rancor, me ajuda a me libertar dessa raiz de amargura, me ajuda, Senhor, a perdoar todos aqueles que me ofenderam, que me magoaram, que me entristeceram, que fizeram algo contra mim e que está isso no meu coração há anos, me matando por dentro como um câncer. Senhor, hoje eu abro meu coração, eu mostro as minhas mazelas, Senhor, diante de ti. Eu mostro quanta mágoa, quanto rancor, quanto ódio, quanta raiz de amargura existe dentro de mim com relação às pessoas. Eu apresento tudo isso a ti, meu Pai, nesse momento, e eu te peço, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, me ajuda a me libertar disso tudo. Eu, pela fé, eu perdoo cada uma dessas pessoas, me ajuda a perdoar cada um dentro do meu íntimo, dentro do meu eu, meu Pai. Porque eu não quero que essa mágoa, que esse rancor, que esse ódio, que essa raiz de amargura continue me fazendo tão mal e destruindo tanto a minha vida. Se hoje você fizer essa oração e pedir a Deus a ajuda para perdoar e para se libertar de toda mágoa, de todo rancor, de todo ódio, de toda raiz de amargura, pode ter certeza, Deus vai manifestar a glória dele na tua vida e vai responder as tuas orações. Sétimo, quando nos deixamos influenciar pelas palavras negativas que os outros dizem, você possa pedir: Senhor, guarda os meus ouvidos, guarda o meu coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aquilo que a gente escuta dos outros entra por aqui e muitas das vezes fica aqui, ó, dentro do nosso coração. Isso nos faz tão mal, isso nos destrói tanto. Isso é que gera a mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento, a raiz de amargura. Então peça para Deus hoje: Senhor, me ajuda, Senhor, a não me contaminar com as palavras negativas que eu ouço das pessoas. Blinda os meus ouvidos, blinda o meu coração, para que nada disso, ó Pai, venha me contaminar, e para que eu possa ser livre na Tua presença e ver a Tua glória na minha vida e as minhas orações respondidas diante de Ti. E oitavo, para a gente terminar, quando fazemos comparação e achamos que a vida do ímpio, que não serve a Deus, é melhor do que a nossa. Asaf, a Bíblia diz, né? Foi um grande compositor. Depois de Davi, foi o maior compositor da Bíblia. E esse homem, com tanta relação com Deus, esse homem
com tanta intimidade com Deus, a ponto de compor salmos lindos. Esse homem um dia olhou a vida do ímpio, começou a comparar a vida do ímpio com a vida dele. Alguns estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos 60 anos de idade quando isso aconteceu. E ele entrou dentro do templo com esse questionamento. Por que a vida de fulano e ciclano é melhor que a minha? Eu te sirvo, eu componho salmos para o Senhor, eu sou adorador, mas eu olho para a vida de fulano e ciclano e a vida deles é melhor que a minha, eles têm mais do que eu tenho. Eles possuem mais do que eu possuo. E a Bíblia diz que esse foi um questionamento tão forte no coração de Asaf, que o coração dele se azedou. E ele começou a sentir picada nos rins. Asaf teve ali uma doença chamada doença psicossomática. Aquilo que o nosso psicológico soma, acaba refletindo no nosso exterior, no nosso físico. E aquele homem começou a sentir o rim doer. E aquele rim estava doendo justamente porque a inveja entrou dentro do coração daquele homem e afastou ele de Deus e começou a fazer ele comparar a vida dele com a vida do ímpio. Meu amado irmão, pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. Cada um tem a sua vida. Que cada um seja feliz no nome do Senhor Jesus. Procura aquilo que Deus tem para você e olha para a felicidade do outro. Olha para a prosperidade do outro. Olha para o crescimento do outro, não como algo ruim, não com sentimento de inveja, mas sim com sentimento de alegria. Senhor, eu fico feliz porque fulano está prosperando. Eu fico feliz porque ciclano está conquistando coisas. Não deixe a inveja entrar no teu coração e fazer o seu coração se azedar e isso gerar um mal terrível na tua vida e te afastar de Deus. Para de comparar a tua vida com a vida dos outros. Comece a ser grato a Deus com o que você tem hoje. Comece a ser fiel a Deus com o que você tem hoje. Porque existe um grande segredo na Bíblia. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Se você consegue ser fiel a Deus no pouco, Deus sempre te colocará sobre o muito. Se hoje você consegue ser fiel a Deus no pouco, adorar a Deus no pouco, glorificar a Deus no pouco, agradecer a Deus no pouco, ser feliz a Deus no pouco que você tem, pode ter certeza que o muito de Deus chegará na tua vida, tanto no vindouro, quanto nesse mundo também. Porque Deus tem promessas grandes e preciosas a cumprir na tua vida. E Deus só faz isso no coração de uma pessoa, numa vida de uma pessoa que tem um coração grato por tudo. O segredo da Bíblia é em tudo dar graças. Olha que coisa tremenda. A Bíblia não está dizendo, dá graças a Deus quando a coisa boa acontece. A Bíblia está dizendo, em tudo dá graça. Quer dizer, eu estou passando por momentos bons, eu posso estar passando por momentos ruins, e eu estou levantando a minha mão, estou dando glória a Deus por tudo que eu estou passando, porque a minha felicidade não depende de condições humanas. Não depende de bens terrenos, a minha felicidade depende de ter Jesus na minha vida. Ele é a razão da minha vida. Ele é o motivo da minha felicidade. É Ele. É Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando verdadeiramente Ele é a razão da nossa vida, quando verdadeiramente Ele é a razão do nosso ser, quando verdadeiramente Ele é a razão da nossa felicidade, nós não dependemos de condições para ser felizes, porque a nossa felicidade é Jesus. Em todo momento a gente está agradecendo a Deus, e é por isso que Deus nos abençoa. E é por isso que Deus nos tira do vale, é por isso que Deus nos tira do monturo e nos coloca assentado entre os príncipes da terra, porque sabemos ser fiéis a Deus no pouco, e é por isso que Ele nos coloca sobre o muito. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Quer que Deus responda as tuas orações? Pare de ficar comparando a tua vida com a vida dos outros. Pare de permitir que a inveja entre dentro do teu coração. Se alegra com a prosperidade do próximo, se alegra com as conquistas do próximo. Seja grata a Deus pelo que você tem hoje. Pode ter certeza
que o Deus que vê você sendo fiel a Ele no pouco vai colocar você no muito amanhã que Ele tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, para que as tuas orações sejam respondidas, abra mão da tua vontade em prol da vontade de Deus. Não seja egoísta. Não permita que a incredulidade entre no teu coração. Não foque nas dificuldades e valorize as dificuldades. Não seja apressado e ansioso. Que Deus seja o seu bem maior. Não tenha mágoa, não seja uma pessoa soberba, arrogante e altiva. Não tenha rancor, mágoa no coração. Não tenha ódio no seu coração. Não se deixe influenciar por palavras negativas que outras pessoas dizem. E não compare a sua vida com a vida dos outros. Não permita que a inveja entre dentro do teu coração. Seja grata a Deus pelo que você tem hoje. Pode ter certeza que Ele vai te colocar sobre o muito amanhã. Ele vai responder todas as tuas orações, porque tudo que você pedir a Deus será de acordo com a vontade dele para a tua vida, porque você soube adorar a Deus no pouco, você soube ser fiel a Deus no pouco, e por isso o Senhor te colocará sobre o muito. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês. Depois eu vou fazer uma oração pela vida de vocês. Amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Olha o Pai Nosso comigo. Coloque a palma da sua mão para cima nesse momento e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima, receba a sua oração. Senhor, abençoa cada vida, meu Pai, que ficou conosco até agora, que sejam todos ricamente abençoados, que eles possam abrir mão da vontade deles, que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, se despir de todo egoísmo, de toda a arrogância, meu Pai, que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, ver a Tua glória se manifestando na vida deles, a resposta das orações que eles vão colocar diante de Ti, de acordo com a vontade que o Senhor tem para a vida de cada um, que eles possam crescer a cada dia na Tua graça, no Teu conhecimento, e ver todas as Tuas promessas se cumprindo na vida de cada um deles. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Nesse momento eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você que deseja voltar para Cristo. Nesse momento, você que não fez a oração de confissão e deseja fazer, faça agora. Nesse momento, você que está afastado do Senhor Jesus e deseja voltar para Jesus, faça essa oração de confissão agora. Enquanto eu estiver orando, você vai repetir a oração que eu vou fazer, que é a confessão do Cristo como teu Senhor e Salvador, e depois que a gente falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, tá bom? Então repita a oração que eu vou fazer agora. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você que deseja voltar para Cristo, faça a oração de confissão agora, confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. Repita essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu reconheço que sou miserável e que sou pecador. Te peço perdão, Jesus, por todos os meus pecados, por todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei, Senhor, me perdoa. Reconheço, Senhor Jesus, que dependo totalmente de Ti. Confesso, Jesus, a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Faz, Senhor, uma aliança comigo nessa hora. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Receba agora a oração que eu vou fazer pela tua vida. Senhor, abençoa cada pessoa que nesse momento entregou a sua vida a Cristo. Eu abençoo cada pessoa que nesse momento, meu Pai, voltou para Ti. Sejam todos abençoados, que você possa afirmar eles, ó Pai, no Teu caminho e fazer com que eles cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento todos os dias. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos render graças a Deus através do louvor. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, que Deus fala que eu não tenho maior prazer em que os meus filhos andem na verdade, e que nós possamos andar na verdade, e em espírito e em verdade, porque o pai da mentira é o diabo.
E quando a gente se arrepende, a gente confessa os nossos pecados e vive para agradar a Deus, a gente vive na verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, ainda que a verdade doa, mas é o que a gente deve fazer, andar na verdade. E não guardar nada, não guardar, não acumular, porque se você acumula as coisas e vai dizendo sim, e guardando, silenciando, acumulando, se você explodir, você explode de uma vez só e acaba falando e magoando pessoas que não devem, né? Então, procure sempre ser verdadeiro e falar sim, sim, não, não, e evite de explodir, tá? Se você fala, se você se posiciona e diz não, você não vai explodir com tanta facilidade, tá bom? Essa é a mensagem do coração de Deus para nós nessa noite, e eu recebo também, Senhor, e que seja para todos nós, e vamos adorar a Deus agora, navegando no oceano do Espírito, para a honra, glória e louvor do santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo,
como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia! Senhor, nós te entregamos esse período de louvor e adoração, dizendo que só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Só Tu és santo, 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 e nós te adoramos, te glorificamos, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos compreender sem nenhuma explicação, Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos converter a Ti, por mudar a nossa sorte, por mudar a nossa história. Muito obrigada, Senhor Deus, por mudar o nosso rumo, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor abençoe todos que louvaram conosco, todos que te adoraram conosco, que sejam grandemente abençoados, que sejam curados, restaurados, tenham a alma restaurada, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nesse momento, a gente vai levantar um clamor, é o clamor pela vitória, para você que tem um pedido de oração. Nós estamos aqui para orar por você, para interceder por você. Nós aqui da Igreja Evangelho de Salvação, nós temos uma missão de Deus, que é pregar o Evangelho para você e orar e interceder pela tua vida. Pode contar conosco sempre. Então, nesse momento, eu quero orar por você que tem um pedido de oração. Nós vamos levantar um clamor, que é o clamor da vitória, para você que está desempregado, para você que precisa de uma cura, para você que precisa de restauração na família, no casamento. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus sabe. E Ele vai responder o nosso clamor, Ele vai abençoar a tua vida. Enquanto eu estiver clamando e orando aqui, se você também quiser clamar e orar aí onde você estiver, pode clamar, pode orar juntamente comigo. Vamos clamar? Vamos orar ao Senhor? Senhor, abençoa cada pessoa, meu Pai, que está conosco nesse momento, meu Pai. Senhor, cada pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que faz parte, ó Pai, deste culto, está conosco cultuando agora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, sejam todos ricamente abençoados. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Pai, por essa pessoa que está sofrendo. São tantas lutas, são tantas provas, meu Pai, são tantos problemas, são tantas dificuldades. Tem misericórdia dessa pessoa. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, meu Pai, que está com problemas emocionais graves, síndrome do pânico, desespero, meu Pai, medo, liberta essas pessoas agora. Deles paz e refrigério na alma, deles a tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Pai amado, essa pessoa que está com enfermidade no corpo, seja, Senhor, nos olhos, na bexiga, no útero, nas trompas de Falópio, meu Pai, na vesícula, no baço, nos rins, no coração, no pulmão, Senhor, no intestino. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nos ossos, nas artérias, nas veias, no sangue, na pele, aonde existiu uma enfermidade física, liberta essa pessoa agora. Cura essa pessoa nessa hora para a glória do teu nome. Pai amado, restaura os casamentos, restaura as famílias, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai amado, abre, ó Pai, portas de emprego para aquele que está desempregado. Senhor, promove aquele, ó Pai, que está há anos, ó Pai, orando por uma promoção dentro do seu emprego, promove essa pessoa. Dê, ó Pai, um cargo melhor, um salário melhor. Deus amado, dê a essa pessoa a oportunidade de crescer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, abençoa aquele que está com uma causa na justiça, Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Senhor, há anos essa pessoa se sentindo injustiçada, meu Pai. Porque essa causa nunca sai. Porque, Senhor, ela não tem nunca uma notícia a respeito dessa causa. Pai amado, faz o advogado entrar em contato
com a boa notícia de que a causa foi deferida, de que aquilo que era para ser dela por direito já foi depositado, meu Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, faz justiça ao injustiçado, Senhor. Dá vitória na causa da justiça daquela pessoa que foi injustiçada. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, restaura também os ministérios, meu Pai. Pessoas, ó Pai, com grandes ministérios que estão agora como vasos embocados dentro da tua casa. Desemboca o vaso, meu Pai, enche de azeite, usa os teus vasos. Senhor, restaura ministérios, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo. Senhor, contempla cada luta, contempla cada prova, contempla cada problema, cada dificuldade nessa hora e dá vitória ao teu povo. Dá vitória ao teu povo, meu Pai, dá vitória ao teu povo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, você que está conosco até agora, eu quero fazer um convite para você muito especial. Esse convite é: nos ajude divulgando o canal da Igreja Evangelho e Salvação com o máximo de pessoas que você pode. Compartilhe esse vídeo que você está assistindo com o máximo de pessoas que você pode. Dá o seu joinha aí no vídeo, faz seu comentário, se inscreve no canal da Igreja Evangelho e Salvação, ativa o sininho para você receber as notificações de cada vídeo que vai ser postado nesse canal. Porque fazendo assim, irmãos, a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas têm interesse pelo vídeo e vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas. Se você fizer uma análise do conteúdo que é postado aqui, você vai ver que é apenas o Evangelho de Cristo sendo pregado às pessoas. Nada mais além disso. Apenas o Evangelho de Cristo sendo pregado. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, se enganje, venha se enganjar nessa causa junto conosco, que é a causa do Evangelho de Cristo, e divulgue esse canal com o máximo de pessoas que você pode, compartilhe os vídeos desse canal com o máximo de pessoas que você pode, dá o seu joinha, dá o seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações. Nos ajude, meu amado irmão. Ninguém faz a obra de Deus sozinho, nós sabemos disso, eu preciso muito da sua ajuda. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação precisamos demais da sua ajuda. Nos ajude divulgando esse canal, divulgando os vídeos com o máximo de pessoas que você pode. E nesse momento nós vamos orar para terminar o culto e agradecer a Deus por essa reunião. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos pelo louvor. Nós te agradecemos pelas orações. Foi tudo maravilhoso. O Senhor se fez presente. A sua glória se manifestou. E nesse momento, meu Pai, nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica agora da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.